A paz do Senhor Jesus para todos nesta tarde. Estive aqui pela manhã, hoje feriado, 1º de maio de 2025, Dia Nacional do Trabalhador. Eu quero agradecer a você que tem aqui nos acompanhado. Quero desejar um ótimo final de tarde, um ótimo final de feriado. Que o nosso bom Deus te guarde de toda sorte de malignidade, de acidente. Que o nosso bom Deus nos proteja de toda má notícia. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando aqui mais uma vez neste dia para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Estava aqui hoje ligado com Deus, meditando. Estive ali na igreja pela manhã, ministrando no ciclo de oração, ali na igreja do São João Pastor José. Já um abraço às irmãs que me fizeram o convite, nossa irmã Jusilene, nossa irmã Ieda, muito obrigado pelo carinho da recepção. A irmã Alda, o presbítero Davi e o próprio pastor José e também o nosso irmão Nery, muito obrigado pela recepção. Mas sem perca de tempo, já me preparando aqui para ir para o trabalho. Mas o Espírito Santo me encheu com uma palavra. Estava aqui batendo um papo com a nossa irmã Rose. E nesse bate-papo veio essa inspiração, né, que estarei trazendo essa palavra em nome de Jesus. Que o nosso bom Deus colocou no meu coração. Estarei orando, pedindo a direção do Eterno, para que Ele possa, num abrir da boca, falar através dos meus lábios. Quero agradecer a você que tem aí visualizado no status do WhatsApp, muito obrigado. E você que tem nos acompanhado aqui no canal do YouTube, Podcast com o Pastor Afonso. Fico muito grato. E não esqueça de deixar o seu like, a importância do like. O YouTube reconhece a relevância do conteúdo e compartilha. Compartilhe, deixa aí o seu legal, em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Ó Deus, muito obrigado por este dia de hoje, pelas tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e que ainda há de fazer. Agora, Pai amado, obrigado pela manhã que passou, obrigado por esta tarde que está passando e desde já pela noite de livramento. Fala aos nossos corações pela tua bondade e pela sua misericórdia, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 17 e 18. Jeremias 9, 17 até o 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venha, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e se apressem e levante o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Irmãos, nesse texto, com o seu contexto, o Senhor vem ali, através do profeta Jeremias, informar a Israel sobre o cativeiro eminente que eles deveriam passar por causa da sua desobediência. E esse cativeiro, ele seria terrível. Eles seriam levados cativos, eles iam passar 70 anos mesmo de
de lamúria, de sofrimento. E nesse contexto, Deus manda Jeremias preparar o povo sobre esse sofrimento iminente. E que eles viessem procurar carpideiras e mulheres sábias, para que elas viessem se lamentar, chorar, para que eles, vendo as carpideiras chorando, eles viessem também destilar água das suas pálpebras, dos seus olhos. As carpideiras, irmão, eram mulheres contratadas pelo dono do ente querido, era contratada pela família de um defunto, de alguém que faleceu, para ali se lamentar em cima daquele corpo, como se fosse alguém da família. E a lamentação dessas mulheres era algo tão profundo, mesmo ela não sendo lágrimas verdadeiras naquela hora. Porque as lágrimas verdadeiras de um ente querido que se foi, fala-se da sua própria família. Se tiver pai, se for o pai, vai chorar as lágrimas do pai. Se for o filho, vai chorar as lágrimas dos filhos. O parente, a lágrima é verdadeira. Mas essas profissionais que eram contratadas, elas choravam de tal maneira, de tal forma, que aquelas pessoas que viam eram levadas a chorar também. Quando o povo ouvia a lamúria, o lamento daquelas profissionais. Quando você olhava para o rosto das pessoas, estavam todos com as lágrimas nos olhos, porque ela se rasgava, ela batia no peito e chorava, que se alguém não avisasse, alguém não dissesse, ela é a carpideira, essa daí é a profissional, as pessoas se passavam com aquelas lágrimas daquela mulher, daquela profissional. As pessoas se passavam com aquelas lágrimas. E aqui o texto é bem claro, o Senhor manda que naquele dia trouxessem carpideiras, mulheres sábias, para chorarem, para se lamentarem, para o povo. O povo estava tão duro, mas estava com o coração tão duro, mas vendo aquelas mulheres chorando, eles passariam a chorar também. Você vê o poder da persuasão dessas lágrimas fingidas. Porque era lágrimas de uma profissional. E eu posso dizer com toda a convicção que eram lágrimas fingidas. As lágrimas verdadeiras do ente querido. Mas essas, mesmo sendo lágrimas fingidas, ela consegue persuadir as outras pessoas que estão vendo a chorarem também. O que eu quero dizer é que se a gente não tiver discernimento para discernir as lágrimas falsas podem nos convencer, podem nos enganar, podem nos delubriar, pode nos enganar. Lágrimas que não são verdadeiras podemos passar desapercebidos. Quem sabe você que me ouve já foi vítima de lágrimas falsas, de lágrimas que não são verdadeiras. Pessoas que vêm contando as suas histórias como vítimas, chora ao ponto de nos convencer de uma suposta verdade. Se nós não tivermos discernimentos, passamos desapercebidos e o culpado
o inocente passa para ser culpado e o culpado passa a ser o inocente. Lágrimas que pode enganar. Quem não é comovido com lágrimas, mesmo sendo fingida ou verdadeira? Quem não se comove com lágrimas? Se você tiver um coração duro, a ponto de não ajudar, as lágrimas daquela pessoa conseguem quebrar as barreiras do seu coração e você passa a ajudar. Que tem lágrimas, tem pessoas que elas são culpadas, são o pivô de tudo, que tem feito toda os embaraços por detrás, toda a maldade por detrás, mas tem uma habilidade tão grande em chorar que quem não tem discernimento, ao invés de bater o martelo para uma verdadeira justiça, bate o martelo para uma injustiça. Pode até ter alguns burbúrios. Menino, ela tá mal. Eu não creio que ela fez, não. Não é possível. Ela tá inconsolável. Não. Do jeito que ela chegou lá, do jeito que ela tá, nem se alimentando tá. Não tire conclusões a partir de hoje, baseado nas lágrimas. As lágrimas não nos dão o direito, não nos dá a condições plenas de bater o martelo acerca de alguma situação adversa. Observemos as lágrimas, sim. Vamos dar importância às lágrimas, sim. Mas precisamos dar mais atenção aos outros elementos para que tiremos a conclusão. Para que batemos o martelo, para que a gente não caia na malha da injustiça. Porque as lágrimas falsas de alguém têm enganado a muitos. Não estou aqui dizendo que não existe lágrimas verdadeiras. Eu estou aqui dizendo que fiquemos atentos. O Espírito Santo não fala à toa. Essas lágrimas estão condizendo com o que ela está demonstrando, porque o texto diz que não era qualquer carpideiras, era também mulheres sábias. O que tem de pessoas que se aproveitam dos outros com as lágrimas, poderemos até considerar essas lágrimas como lágrimas de miséria. Só chora miséria, nunca está bem, a situação nunca melhora. Sempre tem um quê e um porquê, porque sabe que consegue convencer o coração de alguém. E hoje, meu amigo, do jeito que as coisas estão, é preciso abrir os nossos olhos e pedir direção a Deus para que nos dê capacidade para discernir as lágrimas, se elas são falsas ou verdadeiras. Observe o poderio dessas lágrimas dessas mulheres profissionais. Versículo 18. E se apressem e levante os seus lamentos sobre nós. Desfaça-se os nossos olhos em lágrimas. Os olhos estavam secos, não havia lágrima neles, mas quando elas começavam a chorar, as pálpebras começavam a se encher de água. Cuidado, meu amigo.
Cuidado, meu. É por isso que quando se instaura inquérito, quando o delegado ele recebe uma queixa, que ele tem dois elementos, o acusado e a vítima, ele chama para uma acariação. E ali coloca ambos frente a frente, para que ele tire algumas conclusões. Não tire conclusões baseadas em lágrimas, uma vez que você não tenha discernimento, para que você não seja enganado por uma suposta pessoa que tem uma vocação para ser carpideira. Pessoas que têm vocação de fazer com que as pessoas chorem um fingimento, diante de um fingimento, de uma lágrima fingida. Então, hoje, meu amigo, minha amiga, antes de você ser vencida por essas primeiras lágrimas, manda buscar o outro lado para você ouvir também o outro lado. Para que você encontre a raiz do problema. Para que você encontre a verdade. Porque as lágrimas fingidas podem nos enganar. Que Deus abençoe hoje com esta palavra, que o Senhor possa colher nesta tarde toda lágrima verdadeira, toda pessoa que chora, todas as pessoas que agora estão chorando verdadeiramente por causa de uma dor, por causa de uma perseguição, por causa de uma perda de um ente querido. Que o nosso bom Deus colha as suas lágrimas e com sinceridade elas sejam chegadas até os céus. Que o nosso bom Deus te console, te conforte com as suas verdadeiras lágrimas. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus. Deus abençoe.